Agora vamos falar sobre memória RAM. O que é memória RAM? E nosso amigo João vai explicar sobre isso. A memória RAM é a memória de acesso aleatório. É um hardware de armazenamento radiômico e volátil de memória. Isto significa que esta peça armazena dados de programas e execução enquanto o computador está ligado. É um tipo de tecnologia que permite o acesso aos arquivos armazenados no computador. Diferente da memória HD, a RAM não armazena conteúdos permanentes. A memória RAM é responsável por levar todos os dados e instruções a serem processados para o processador. Estes dois componentes trabalham em parceria. Imagine que a memória RAM seja um motoboy que entrega diversos documentos para outro profissional analisar, que no caso dessa simples ilustração faz o papel de nosso processador. Ciclo de barramento. Isso acontece porque a CPU não dá conta do processador de processar os dados na mesma velocidade que estes são enviados. O fato que explica a presença da memória dos processadores mais modernos. A memória cache, a qual armazena os dados mais acessados, encurtando o processo, acelerando a leitura de dados. Existem dois tipos básicos de memória RAM. O mais barato é comum deles é o DRAM, ou memória dinâmica de acesso aleatório. Nesse tipo, um transistor e capacitor unem-se para formar a célula de memória, que é responsável por um bit de dados, enquanto o capacitor conserva o bit de informação. O transistor age como um controle que permite o chip ler o capacitor ou mudar seu estado. O DRAM costuma ser a memória mais lenta, pois passa por um processo de refrescamento de dados, o que leva o tempo e deixa a memória lenta. SRAM é o segundo tipo. SRAM é a memória estática de acesso aleatório. Essa possui um circuito em uma forma conhecida como flip-flop, que contém 4 ou 6 transistores de fio. A vantagem desse tipo é que não há necessidade de refrescada, sendo assim é mais rápida que o primeiro tipo. No entanto, ocupa também mais espaço em um chip que uma célula de memória dinâmica, o que resulta na menor quantidade de memória que se pode ter por chip, fazendo da SRAM ser um componente mais caro. A memória RAM é um chip semelhante a um microprocessador, composto por milhões de transistores e capacitadores. O capacitor é uma peça capaz de armazenar elétrons. Quando ele está carregado, o sistema faz a leitura com base no famoso código binário de zeros e uns. Cada leitura desse zero ou significa um bit de informação. Essa leitura é feita de forma rápida e são muitos poucos milésimos de segundos. É assim que a memória RAM processa todas as ações executadas pelo usuário. Vamos falar sobre a largura e a velocidade do barramento. Outras características que influenciam na capacidade de um processamento da memória RAM são a largura e a velocidade do barramento, o que é um conjunto de fios responsável pela conexão da memória com outros componentes. A largura nos diz que o número de bits podem ser enviados ao CPU simultaneamente. A velocidade é o número de vezes que esse grupo de bits pode ser enviado a cada segundo. A memória comunica-se com o CPU, trocando os dados e completa com o que se conhece como ciclo de barramento. Esse período que apresenta o desempenho da memória, que pode ser em 1000 ou 1000 mills e 32 bits, por exemplo. Isso significa que tal memória é capaz de enviar 32 bits de dados ao processador de 100 milhões de vezes por segundo. No entanto, existe efeito chamado latência, que atrasa a taxa de transferência de dados e informações significativa quando se envia o primeiro bit. Ao se comprar a memória, deve-se ficar atento para que a questão de taxa de transferência ter uma frequência alta de frequência do sistema ser menor, pois a taxa de sistema vai limitar a memória RAM. Esse é um pouco da memória RAM.